coração nessa noite. Queria falar um pouquinho, até pedir para o pastor. Às vezes quando a gente tem algum tema, eu não falo para ele o tema, mas eu falo, você pode ministrar tal canção? E eu pedi para ele ministrar essa canção assim que eu luto as minhas guerras, porque eu creio que nós enfrentamos guerras todos os dias. Eu acredito que quando a gente levanta da nossa cama, a guerra já começa, a guerra já está estabelecida. Quantos aqui passam por guerras, por lutas? Quantos aqui desafios gigantes? Só eu, a Beth e a Daiane, a Tânia também. Ufa, ainda bem que não sou só eu, senão tá aumentando, porque senão eu pensei que eu estava passando por essa sozinha. Eu vou perguntar de novo, quantos aqui enfrentam lutas, guerras, desafios? Levanta a mão pro alto assim, bem alto. Ufa, que bom, assim eu não me sinto sozinha. Ah, queridos, a realidade é que a nossa vida é uma guerra, é uma luta constante. A palavra de Deus fala que no mundo nós teríamos aflições. E eu acredito que até a vinda de Jesus Cristo, as guerras vão se apresentar, as lutas, os desafios. Isso é normal. Eu estava até vendo uma ministração, coisas que as pessoas não contam quando a gente vem para a igreja. Porque quando a gente vem para a igreja, a gente é novo na fé, parece que tudo é lindo, maravilhoso. A gente pensa, uau, agora minha vida vai mudar, agora vai ser tudo maravilhoso, não vai ter mais sofrimento. E a sensação que a gente tem é que a nossa vida vai mudar de uma tal maneira que da noite para o dia as coisas vão acontecer. Mas a realidade é que as pessoas muitas vezes elas não contam pra gente que a gente vai para a igreja, mas a gente vai continuar sofrendo, a gente vai continuar tendo as nossas lutas, a gente vai continuar passando por adversidades, porque a própria Bíblia diz isso, né? Então, no longo do caminho, da caminhada com o Senhor, é quando a gente vai descobrindo que não é bem assim, que a gente está na igreja, a gente vem para a igreja, mas as lutas vão continuar. Mas graças a Deus que a palavra de Deus ainda diz o que? Tem de bom ânimo, né? Tem de bom ânimo, o Senhor já venceu ali na cruz por nós. Mas a realidade é que existem níveis de guerra que eu não sei, às vezes a gente vê pessoas dizendo isso é uma realidade. Eu não sei quantos têm essa sensação. A gente está no mês de maio e essa questão que o pastor falou a respeito do pai dele, do infarto que o pai dele teve, foi só uma das coisas que a gente passou, né? Do mês de janeiro, quando virou o ano, que a gente pensou, nossa vida vai virar agora, o negócio vai acontecer, o ano da aceleração, tudo vai ser mais rápido. E realmente parece que a gente já chegou no final do ano, que a gente já viveu tanta coisa, né, Beth? Já foram tantos desafios, já foram tantas lutas, que o final do ano já podia chegar para a gente ter a expectativa de um novo ano diferente. Essa que é a realidade. E sabe, queridos, e às vezes eu tenho a sensação, eu não sei se sou eu que estou passando por isso, mas às vezes eu tenho a sensação que parece que a gente enfrenta um leão a cada dia, parece que a gente pega o leão e rasga ele pelo meio, e quando chega a noite a gente tá assim, ufa, passei mais um dia, né, pastor? Consegui vencer mais um dia. E a realidade, queridos, eu sinto isso, o fim dos tempos está chegando, Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está às portas. E quanto mais se aproxima a vinda de Cristo, mais as coisas vão se complicando. Quanto mais próximo a chegada, o retorno de Jesus Cristo, mais o cerco vai se fechando. Nós vemos isso que aconteceu em Israel, esse ataque que aconteceu ali violentamente contra Israel, sem um propósito realmente, sabe, sem nenhum propósito digno de eles terem feito isso. Então nós vemos todas essas coisas acontecendo, é só os sinais. E a realidade é que quanto mais o fim se aproxima, mais lutas nós teremos. Isso é normal. É por isso que eu trouxe hoje esse tema, essa palavra que Deus trouxe ao meu coração. E Deus me confortou, e Deus ministrou ao meu coração. O Espírito Santo me trouxe um novo ânimo, o Espírito Santo me trouxe uma força, uma coragem de saber que independente das nossas guerras, o Senhor sempre estará conosco, e Ele sempre irá guerrear junto conosco, que nós nunca estaremos sós, e que nessa noite essa palavra possa tocar o teu coração, e que você possa se sentir revigorado, porque eu sei que muitos aqui, talvez não todos, mas a grande maioria, assim como eu, assim como o pastor, enfrentamos as nossas guerras,
guerras. E as guerras, as lutas que a gente enfrenta, muitas vezes elas têm a capacidade de tirar nossa força, de tirar nossa esperança, de tirar o nosso foco. É por isso que nós precisamos estar sempre na casa do Senhor, recebendo palavra. Porque quando a gente está desmotivado e o Senhor vem com uma palavra no nosso espírito, é algo tão maravilhoso, é algo que nos renova, é algo que nos coloca novamente de pé, e é isso que nos ajuda a enfrentar os nossos dias maus, é isso que nos ajuda a enfrentar as nossas situações. Queridos, hoje eu quero falar um pouquinho da vida desse grande guerreiro que enfrentou grandes batalhas, mas que em todas elas ele saiu como vencedor. É por isso que o nome dele está aqui escrito na Bíblia, é por isso que hoje ele é um exemplo para nós. E eu quero falar desse homem que se chama Davi, e ele vai ensinar um pouquinho para nós como que ele enfrentou o gigante, talvez o maior gigante da vida de um ser humano, né? A gente diz, não, em questão, eu creio que o maior gigante, talvez, acredito não, eu sei que o maior gigante que enfrentou foi Jesus Cristo ali na cruz por nós. Mas a gente falando de homem, né? Assim, eu creio que Davi foi o que enfrentou o maior gigante. Ali, quantos estão lembrados de Golias, o gigante que Davi enfrentou ali na Bíblia? E eu gostaria de falar um pouquinho sobre ele. A palavra está hoje em 1 Samuel, no livro de 1 Samuel 17, 45 e 46, que eu quero ler com a igreja. Amém? Vocês acharam? Vou esperar mais um pouquinho para que você ache, que você encontre. 1 Samuel 17, 45 e 46. Amém? Posso ler? Amém, Jesus. 1 Samuel 17, 45 e 46 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Glória a Deus. Aleluia. Como eu iniciei a minha ministração dizendo que a nossa vida é cheia de desafios, mas para que a gente realmente entenda, se a gente passa por desafios, a gente tem que entender realmente o que é um desafio. Né? Um desafio, eu vi vários significados no dicionário, mas o que eu mais gostei e acho que o que fica mais claro para nós, o que é um desafio? É o ato de instigar alguém para que realize alguma coisa normalmente além da sua capacidade ou da sua habilidade. O desafio é isso, é você ser desafiado a fazer algo além da sua capacidade ou da sua habilidade. E quantos de nós passamos por desafios que, para nós, são coisas que, humanamente falando, a gente não dá conta se não for sem a ajuda do Senhor? Que não existe capacidade humana de a gente enfrentar. Todos nós. Eu acredito que todos nós já passamos por um desafio que a gente para diante do Senhor e a gente diz assim: Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Senhor, eu entendo que isso aqui eu não vou conseguir sozinho, mas se a sua mão for comigo. É quando a gente reconhece que está além de nós, mas também reconhecemos quem está acima de toda a adversidade. E, queridos, a realidade é que muitas pessoas têm parado no meio do caminho. Existem desafios que têm o poder de nos paralisar. Existem desafios, pessoas que perderam pessoas queridas no meio dessa pandemia. Eu não consigo imaginar, graças a Deus eu nunca passei isso na vida, mas eu não consigo imaginar o desafio de uma mãe perder um filho e continuar seguindo a sua vida normalmente. Eu não consigo. É só Deus mesmo que pode capacitar. Ou seja, capacitar não, é só Deus mesmo que pode
derramar sobre essa pessoa uma força sobrenatural para ela continuar seguindo. Porque humanamente falando, eu acredito que a gente não consegue. Então eu sei que muitas pessoas no meio do caminho, no meio dos desafios enfrentados, elas acabam parando, elas acabam paralisando por medo, ou até mesmo por pensar: eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu não vou continuar com isso para mim não me frustrar. Quantos de nós já não nos encontramos num momento assim, que a gente falou: não vou dar conta, não vou conseguir? E todo desafio precisa ter um nível de dificuldade, porque se não tiver um nível de dificuldade, não é um desafio, não é verdade? Se a gente aprendeu que aqui o desafio é algo além da nossa capacidade, então se não for um desafio, não tem dificuldade. Se não tem dificuldade, não é um desafio. Mas toda dificuldade, todo desafio, eles nos fazem crescer, nos fazem amadurecer. Cada luta que a gente passa nos permite que a gente saia mais fortalecido, com a nossa fé mais alicerçada no Senhor. Então os desafios nos levam a um nível de fé muito maior. E é o nível de fé que o Senhor quer nos elevar nessa noite, para tudo que a gente ainda vai viver lá na frente, para tudo aquilo que ainda está por vir. A gente não conhece o nosso futuro, a gente não conhece o nosso amanhã, mas Deus conhece. E Deus sabe por que a nossa fé precisa ser elevada, porque Deus já viu o seu amanhã. Você não esteve lá no seu amanhã, mas Deus já esteve lá. E é por isso que Deus sabe por que a gente precisa tanto que a nossa fé seja fortalecida. O que estava acontecendo aqui nessa passagem? Existia um acordo entre o exército filisteu e o exército de Israel. Eles fizeram um acordo que os filisteus, eles não iam lutar contra o exército de Israel. Então o rei Saul e o rei dos filisteus, eles firmaram ali um acordo. Eles chegaram e disseram assim o seguinte: olha, se você vê o capítulo inteiro de 1 Samuel 17, ali conta toda a história de tudo como aconteceu. E eles firmaram um acordo que naquela guerra não haveria muito derramamento de sangue. Eles falaram assim: vamos fazer o seguinte, o rei Saul falou, você coloca um soldado seu para guerrear contra um soldado meu, e aí pronto, acabou. Quem morrer, o povo que for derrotado através do soldado, o outro povo se torna escravo. Ou seja, se Israel vencer, os filisteus se tornam escravos de Israel. Se Israel perder, Israel se torna escravo dos filisteus. E essa era a proposta. E sabe, queridos, uma coisa que eu fico imaginando, que quando essa proposta foi feita, eu não sei de quem partiu, porque a Bíblia não diz, mas eu acredito que quando essa proposta aconteceu, certamente o rei dos filisteus se alegrou, porque certamente ele confiou naquele gigante. Ele pensou: eu tenho um dos melhores soldados, um homem que nunca venceu, nunca perdeu uma batalha, um homem grande, um homem forte. Ele não era só grande, ele era forte também. E eu acredito que ele viu uma vantagem nisso, queridos. Então eu fico imaginando, foram 40 dias, a Bíblia diz, e 40 noites, o povo de Deus naquele campo, o exército de Deus vivo naquele campo de batalha. E aquele filisteu, aquele gigante, ele descia todos os dias para afrontar o povo de Deus. E ele chegava lá dizendo: não existe um homem no exército de Israel a quem possa me enfrentar. Ele estava certo de que ele iria enfrentar, que ele era mais preparado. E quando ele vinha e desafiava o povo, a palavra de Deus diz que quando aquele gigante vinha, certamente com aquela voz imponente, com aquele tamanho todo, o próprio rei de Israel tinha medo. Os soldados ficavam apavorados com a ameaça. Imagina 40 dias e 40 noites o povo vivendo essa ameaça. E, queridos, a realidade é que o rei, que deveria se posicionar, tinha medo. Imagina um exército. Se o próprio rei que tinha que dizer: olha, vamos lá, não vamos temer, ele só tem tamanho, mas a gente tem um Deus vivo que é por nós. Imagina, o povo, os soldados todos temeram, eles temiam aquele gigante, aquele homem. E como é difícil caminhar do lado de pessoas que não te fazem crescer. Como é difícil lidar com pessoas medrosas, com pessoas que não conseguem enxergar um pouquinho do futuro, que não têm uma visão dos céus. Queridos, houve algo que existiu quando o exército de Gideão foi levantado.
Quando o exército de Gideão foi levantado, a primeira coisa que Deus fez foi o quê? Ele separou os medrosos, ele separou os covardes. A Bíblia diz que ele separou os medrosos, os covardes. Eu ainda diria, isso eu dizendo, tá? Que Deus separou os medrosos, os covardes. Aí eu digo que Deus poderia separar os ladrões de alegria, Deus podia separar os pessimistas, Deus podia separar aqueles que nunca têm uma palavra boa, Deus poderia separar aqueles que sempre têm uma palavra contrária contra a tua vida, porque esse tipo de pessoa não nos fazem crescer. Esse tipo de pessoa atrapalha a nossa caminhada, atrapalha o nosso crescimento, porque eles não conseguem ter a coragem que a gente tem. E pode ter certeza que você andando do lado dessas pessoas, você não vai crescer, porque a gente começa a ouvir o que aquelas pessoas dizem pra gente. Muitas vezes esse tipo de pessoas acabam tirando a coragem que a gente tem, ou o fio de coragem que ainda nos resta no meio de tanta coisa. E então foram 40 dias e 40 noites essas afrontas de Golias. E a Bíblia diz que certo dia o pai de Davi, Jessé, falou a Davi, mandou Davi ir até o campo de batalha levar comida para os seus irmãos, porque os irmãos de Davi eram soldados, né, do exército de Israel. E a palavra de Deus diz que o pai dele mandou e falou assim: vai lá, leva comida para os seus irmãos lá no campo e vê o que está acontecendo, como é que é a situação lá do campo, e você volta para me contar como estão as coisas lá. E queridos, quando Davi chega ao acampamento, ele viu aquele filisteu afrontando o exército de Deus vivo, o exército do qual seus irmãos faziam parte. E Golias desafiava, dizendo: não existe ninguém que possa ir contra mim. A Bíblia diz que Davi era quem? Davi era um pastor de ovelhas. Ele foi deixar o alimento para os seus irmãos, ele foi alimentar os seus irmãos porque o seu pai pediu. E Davi chega àquele acampamento, ele viu toda aquela situação. Quando Davi viu aquela situação de medo, de pavor, aquele homem que vinha amedrontar o povo, Davi pergunta: o que é que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Por que o povo está acuado? Por que o povo está com medo? E então alguém falou para Davi que o povo estava com medo. Interessante que parece que Golias sabia que o povo era um povo derrotado, era um povo medroso, né? E aí, quando Davi perguntou, eles explicaram a Davi o que está acontecendo. Davi muito curioso, mas eu acredito que se eu e você estivéssemos lá, a gente perguntaria também, né? Quem perguntaria? Eu perguntaria, porque eu como toda mulher, acho que eu sou um pouco curiosa, só um pouco. E ele chegou lá e ele perguntou: o que está acontecendo? E os homens falaram: não existe esse gigante filisteu que está aqui afrontando o povo de Deus, e não existe ninguém que possa enfrentá-lo. E Davi falou assim: ninguém, não existe ninguém. Ele falou: não existe ninguém que possa enfrentá-lo. Mas o rei de Israel já lançou uma proposta que se houver um homem no meio de Israel que conseguir vencer esse gigante filisteu, o rei vai dar a mão da sua filha em casamento, vai isentar esse homem de impostos, e esse homem ainda vai morar dentro do palácio. Quando Davi viu aquilo, o que Davi fez? E não tem ninguém. E os caras falaram: não tem ninguém. Ele falou: então esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Eu acho que essa música não existia naquela época, né, pastor? Senão Davi até brincar dizer: esse cara sou eu. E ele disse: então esse cara sou eu. Por quê, queridos? Porque Davi respondeu: porque Davi encontrou ali uma oportunidade. O que muitos estavam com medo, o que muitos enxergaram com medo, aquele desafio, Davi encontrou uma oportunidade. Davi pensou: eu não vou perder, eu vou fazer e ainda vou ficar com todos esses benefícios de casar com a filha do rei. Eu não sei, querido, se eu fosse Davi, se eu teria tamanha coragem. Davi não era normal não, gente. Quando eu vejo essas coisas aqui de que Davi não era normal, Davi sabia quem era o Deus dele. Ele falou: me propõe encarar. E o interessante, queridos, é que o tipo físico de Davi não tinha nada a ver com o tipo físico do oponente dele. Estudos e pesquisas dizem que Golias tinha aproximadamente 3 metros de altura, talvez 2,80,
até 3, alguns outros estudos dizem que ele tinha um pouco mais de 3. Só a couraça que ele usava, como chama a couraça? A couraça que ele usava pesava 70 quilos. Só a lança que Golias usava para a guerra pesava em torno de 7 quilos. Eu acredito que talvez, a palavra diz que Davi era jovem. Talvez o peso da lança e o peso da couraça de Golias talvez já equivalia ao peso de Davi. Porque a palavra diz que Davi era jovem. Estudos dizem também que Davi talvez não tinha nem 20 anos de idade. Por quê? Porque com 20 anos era a época que o povo de Israel, os homens se alistavam. E Davi não estava alistado no exército. Então, estudos dizem que talvez Davi não tinha nem 20 anos. E o tipo físico de Davi não chegava nem perto, né? Davi estava ali, ele tinha, a palavra de Deus diz que ele tinha uma aljava, aonde ele carregava as pedras. Diz que ele tinha algo que eu creio que é como um estilingue. Quantos aqui conhecem, sabem o que é um estilingue? Tem vários nomes, né, gente? Estilingue para nós tem vários nomes. Lá no sul, Santa Catarina, vocês não têm noção do nome estranho que é estilingue. Cetra. Vou pegar minha cetra para matar o passarinho. Se eu falar cetra, agora vocês sabem que é estilingue. Mas existe, eu acredito que era uma espécie de um estilingue que ele tinha, né? E digamos que Davi ainda tivesse 1,80 m contra 3 metros de Davi. Gente, fala sério, é muita coragem, não é? Eu não teria coragem de olhar um homem daquele tamanho. O pastor tem um amigo que é lutador de MMA. Acho que a Beth conheceu, a Tânia, quando a gente tinha igreja na garagem ainda. O cara, eu acho que ele dava tipo, talvez não 2 de mim, mas quase 2. Eu fico pensando, você encontra um cara desse para lutar dentro de um ringue, e o cara tinha quase 2 metros de altura. Imagine que Golias tinha 3, era maior. Então eu fico pensando, Beth, Davi não era normal não, porque olha para aquele cara e fala assim, eu vou enfrentar você. Gente, ele é mais alto, o cara era mais alto que esse teto, gente. É só Deus na vida de Davi, só Deus. E algumas pessoas ouviram os desafios e correram. Davi ouviu e encarou aquele desafio. Que tipo de pessoa é você? Você não precisa me responder. Mas que tipo de pessoa é você? Como você reage diante dos desafios da vida? Você é aquele que vai para cima e luta? Ou você é aquele que se esconde? Ou você é aquele que corre? Ou você é aquele que ouve o que o inimigo está te falando? Ou você é aquele que está ouvindo para o que o inimigo vem soprando no seu ouvido? Porque se Davi ouvisse tudo aquilo que ele ouviu e ele tivesse medo, ele jamais, ele teria pego as coisas dele, ele teria se picado para casa. E queridos, você não é aquilo que o mundo diz. Você não é aquilo que o diabo diz. Você é aquilo que a Bíblia diz. Você é aquilo que Deus diz sobre você. Você não pode ouvir quantas palavras a gente não ouve. Você não pode, você não vai conseguir. Você é um derrotado, você é um medroso, você não consegue. Davi não ouviu aquelas palavras. Davi era desprezado pelos seus irmãos. Davi era um menorzinho, tanto que ele ficava cuidando das ovelhas do pai dele, porque ele era o menorzinho da casa dele. Nem os irmãos acreditavam nele. Você não é medroso, querido. Muitas pessoas pararam no meio do caminho, mas você não vai parar, você vai continuar. Porque nessa noite o Senhor vai nos fortalecer para continuar e seguir, amém? Interessante que Davi ouviu tudo aquilo e em meio de um grande desafio, Davi encontrou uma oportunidade. E eu quero ler uma frase para você de um grande líder que se chama Winston Churchill. Ele dizia assim: um pessimista vê uma dificuldade em cada oportunidade. Um otimista vê uma oportunidade em cada dificuldade. Vou ler mais uma vez. Um pessimista vê uma dificuldade em cada oportunidade. Um otimista vê uma oportunidade em cada dificuldade. Queridos, em cada desafio que Deus nos coloca, Ele nos dá uma oportunidade de crescer, de vencer, de melhorar e de ser alguém muito melhor. Amém?
E por causa de muitas guerras que enfrentamos, o Senhor nos traz um fortalecimento. O Senhor nos traz uma estrutura, como eu falei no início, para aquilo que a gente ainda vai ter que viver, para aquilo que a gente ainda vai ter que enfrentar. Porque, queridos, a realidade, sabe o que é? É que se a gente já acha que está difícil, bom, eu não quero te assustar, mas se a gente acha que já está difícil, imagina o que ainda está por vir. Imagina quando surgiu o anticristo. Imagina quando ele começar a reinar na terra. Eu acredito que a gente já não vai mais estar aqui. Mas se as coisas já estão difíceis, daqui para frente talvez vai piorar um pouquinho mais. Mas essa palavra é para te motivar, queridos, que o Senhor está contigo e você não precisa temer, amém? Quanto maior o nosso gigante, maior será a nossa vitória. Quanto maior o nosso desafio, maior será a nossa conquista. Você recebe? Hoje eu quero profetizar hoje isso sobre a sua vida. Quanto maior o seu gigante, maior a sua vitória. Quanto maior o teu desafio, maior será a tua conquista, em nome de Jesus. Davi sabia que ele era quem ele era em Deus. Por isso Davi não teve medo. Davi começava a dizer: o exército inimigo é um incircunciso. Davi era circuncidado, Davi era um homem de aliança. E Davi dizia: ele está enfrentando e afrontando o exército do Deus vivo. Davi ficou irado, querido. Davi ficou irado quando ele viu aquele homem afrontando, porque ele entendeu que a afronta não era apenas para o exército, mas a afronta era para o exército do Deus vivo, o Deus a qual Davi servia. É por isso que Davi ficou tão irado. E no momento que Davi ouviu aquelas palavras, ele disse: então eu vou lutar contra você, porque você não desafiou apenas o exército de Israel, você desafiou o exército do Deus vivo a quem eu sirvo. Queridos, quando alguém te afronta, quando alguém te desafia, é a mesma coisa de afrontar e desafiar o Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque nós somos menina dos olhos de Deus. Amados, imagina eu e você como pais e mães aqui. Eu não sei quantos aqui são pai e mãe, mas se quando alguém afronta os nossos filhos fazendo algo de ruim, a gente já fica chateado, imagina Deus vendo alguém nos afrontar. Imagina o coração de Deus. E Davi se irou e diz que Eliabe, o irmão de Davi, que estava lá no exército, que não acreditava em Davi, olhou para Davi e disse assim: o que você está falando, menino? Volta para casa. O que você está fazendo aqui, dizendo que você vai desafiar esse gigante aqui? Você é só um menino, volta para casa. Você é um curioso, você não tem capacidade. Volta lá, cuidar das pouquinhas ovelhas suas aí. Foi as palavras que Eliabe disse para ele voltar para casa. Mas sabe de uma coisa, queridos? Davi, quando ele saiu atender as ovelhas, ao que o seu pai tinha dito, apesar de Davi não ser ninguém, porque naquela época Davi não era rei, naquela época Davi era apenas um pastorzinho, como diz o seu irmão, com poucas ovelhas. Ele ainda não era rei, mas Davi valorizava o pouco que ele tinha. A palavra de Deus diz que quando Davi saiu para fazer as coisas e cuidar das coisas do seu pai, ele deixou um pastor de confiança para cuidar das suas ovelhas. Davi valorizava o pouco que ele tinha. Então, queridos, valorize o pouco que você tem. Cuida da tua casa, que é o teu rebanho principal. Cuida da tua família, que é o teu rebanho. Cuida da tua igreja, cuida da tua célula, cuida daqueles que Deus colocou no teu caminho. Se algum líder está me ouvindo aqui nessa noite, algum pastor, querido, independente do tamanho do teu rebanho, cuida dele. Cuida, porque foi o rebanho que Deus te entregou. E a palavra de Deus diz que aquele que é fiel no pouco, no muito Deus vai colocar. Aquele que é fiel no pouco, no muito Deus vai colocar. Davi sabia quem ele era em Deus. E quando Davi saiu, ele deixou alguém cuidando das coisas do pai. Querido, quando você cuida das coisas do pai, ele cuida do que é seu. Não se preocupe, quando você sai para cuidar das coisas de Deus, ele cuida do que é seu, queridos. Então eu não sei, às vezes talvez você está preocupado com alguma situação na tua casa. Não se preocupe, você está aqui cuidando das coisas de Deus, Deus está cuidando do que é seu, amém? Então Eliabe anunciou essas palavras de desprezo sobre Davi. E existem pessoas assim que têm inveja da gente, tem inveja do nosso crescimento, tem inveja do nosso brilho, tem inveja da nossa fé, tem inveja até das nossas lutas.
Sabe por que elas têm inveja das nossas lutas? Porque elas já sabem que a gente vai vencer. E assim foi com Eliabe. Ele lançou aquelas palavras sobre a vida de Davi, mas Davi não ouviu aquilo. Ele não deu ouvido às críticas do seu irmão. Enquanto a gente passar dando ouvido à crítica de pessoas que não nos fazem crescer, a gente vai ficar parado no meio do caminho. Por isso, querido, se tiver alguém que não acredita em você, se existe alguém aqui nessa noite que você sabe que existe alguém que não acredita no teu potencial, se afasta dessas pessoas. Se afasta, não dê ouvido. Porque esse tipo de pessoa não é pessoa para andar com você. A pessoa para andar do seu lado, que seja amigo, que seja colega, que seja namorado, que seja noivo, é aquela pessoa que te coloca para cima, é aquela pessoa que acredita em você, não é aquela pessoa que te coloca para baixo. Davi viu uma oportunidade. No meio daquele caos, o povo com medo, Davi viu uma oportunidade de entrar no palácio, de ser alguém. Queridos, quantos lembram aqui daqueles 10 espias lá, que foram espiar a terra? Foram 12. Os 10 que voltaram, os 12 voltaram, mas 10 olharam apenas os problemas, apenas as dificuldades. Josué e Caleb viram uma oportunidade, assim foi com Davi. E quando ele diz que ele vai enfrentar aquele gigante, se já não bastava as palavras do irmão dele que diz assim: você não é ninguém, volta para casa. O rei Saul chegou e disse para ele: olha, Davi, é o seguinte, você é só um menino, olha o tamanho daquele homem. Ele é um soldado experimentado, Davi, você não vai conseguir. Imagina você ali todo entusiasmado com algo que você vai falar para alguém, a pessoa fala: isso não é para você. Isso não é para você, você não vai conseguir. Então quando Saul falou aquelas palavras para Davi, Davi começou a lembrar de quando ele estava cuidando das ovelhas do pai dele. E ele contou para o rei, ele falou: quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, quando eu estava no campo e vinha um urso, eu pegava aquele urso e eu espantava aquele urso, e eu matava o urso. E quando vinha um leão para tentar devorar as ovelhas do meu pai, eu rasgava aquele urso ao meio. E Davi começou a lembrar de tudo que Deus já tinha feito por ele. E Davi começou a lembrar de quem era Deus na vida dele. E ele disse: se eu já enfrentei leões, se eu já enfrentei ursos, se eu já enfrentei feras, eu também posso enfrentar esse gigante. E quando Davi falou isso, ele falou porque ele sabia que não era na força do braço dele, mas ele sabia quem era o Deus que ele servia, e ele sabia que ele não ia lutar sozinho. É por isso que nessa noite, querido, eu quero te dizer, para te encorajar, que independente das guerras que você vem enfrentar, não tenha medo, o Senhor é contigo e você vai prevalecer. Você vai prevalecer em nome de Jesus. E diz que quando Davi chegou para enfrentar aquele gigante, Golias começou a zombar dele. Golias começou a zombar e falar: você vem com pedras, você vem com pau, você acha que eu sou um cachorro? E começou a rir de Davi. E sabe, queridos, o mal do arrogante é sempre desprezar o menorzinho, é sempre desvalorizar o menos favorecido. Mas a palavra diz que o soberbo, o arrogante, Deus abate, mas aos humildes Deus derrama graça. Então Davi chega pronto para matar aquele homem, para matar aquele gigante que afrontou o exército de Deus vivo. E a Bíblia diz que lá no verso 47, olha o que Davi diz, queridos. Davi diz assim: todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a palavra é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Amados, para Davi ter declarado isso, existia uma certeza muito grande dentro dele, que o Senhor já tinha entregado aquele gigante nas mãos dele. Havia uma convicção, havia uma certeza dentro de Davi que o Senhor já tinha feito aquilo muito antes de ele se colocar na brecha. O Senhor já tinha feito ele prevalecer, queridos. Isso é muita fé, queridos, é muita fé. E a Bíblia diz que Golias ali estava rindo, e Davi começa a se preparar para rodar a lança dele. Diz que ele começa a lançar aquela lança, aquela pedrinha. E quando ele arremessa aquela pedra, queridos, a pedra encontrou a única brecha que aquela
pedra precisava encontrar entre o capacete e a testa daquele gigante. Amados, fala uma coisa para mim. Que mira é essa? Que sinceramente eu nem com estilingue eu conseguiria, ainda mais sem óculos. Imagina Davi a pontaria certeira. Se não foi a mão de Deus, foi o que, queridos? Só que a palavra de Deus diz, a palavra de Deus na verdade não diz, estudiosos que dizem que quando Davi lançou aquela pedra sobre a cabeça do gigante, estudos dizem que o gigante caiu, mas a Bíblia também não diz que ele morreu naquela hora. E o que Davi faz? Davi pega, Davi caminha e ele encontra aquele gigante ali deitado, caído, e diz que ele pega a espada do próprio Golias. Ele pega aquela espada, ele coloca o pé em cima do peito de Golias e ele corta a cabeça daquele gigante, queridos. Ele corta, ele simplesmente com a própria espada de Golias, aquele homem cheio de arrogância que disse que ia acabar e exterminar com o exército de Israel, o rei Davi, que ainda naquela época nem rei era, ele pega a própria espada daquele homem e com aquela espada ele corta a cabeça de Golias. Sabe por que ele fez isso, queridos? Porque uma guerra, uma luta só termina no final. O que Davi pensou? Provavelmente Davi pensou, se esse cara não está morto, eu preciso ter certeza que ele está morto, porque senão não sobraria Davi para contar a história. Se Davi tivesse deixado aquele homem vivo, não sobraria Davi para contar a história, não sobraria Davi para contar os salmos. É por isso que ele continuou e ele prevaleceu, e ele teve a certeza, queridos. Ele não parou no meio do caminho. E sabe qual é o nosso problema muitas vezes, querido? A gente querer que Deus nos abençoe e a gente para no meio da jornada, a gente desiste no meio da jornada. Nós não podemos parar diante dos obstáculos. A gente só vai vencer quando a gente chegar na linha de chegada, amém? A guerra só vai terminar quando a gente derrotar o nosso adversário, amém? Quem que é o nosso adversário? É o inimigo, é Satanás. Quando a gente coloca ele para correr, é onde a gente vence a nossa guerra, amém, queridos? Então Davi ali em Jerusalém, ele entra, ele prometeu que ele entraria em Jerusalém com a cabeça de Golias. E eu imagino aquele homem pequeno, quando ele entra com a cabeça de Golias, carregando aquela cabeça, as pessoas olhando para Davi, diz que as pessoas gritavam. Eu acredito que a multidão entrou empolvorosa, eu acredito que a multidão ficou daquele jeito, igual uma pessoa fica dentro do estádio de futebol quando o seu time faz um gol. Uou, todo mundo começou a gritar. E ali Davi entrou com aquela cabeça dizendo: o que Deus quer dizer conosco? Que diante dos nossos gigantes Deus vai nos fazer crescer. Diante dos nossos gigantes Deus vai nos fazer prosperar. Diante dos nossos gigantes Deus vai nos fazer prevalecer. Assim como o Senhor fez Davi vencer aquele gigante e sair carregando a sua cabeça, assim será conosco. Nós iremos prevalecer, nós iremos avançar em nome de Jesus, porque é na força do braço do Senhor, não é na força do nosso braço. Mas para que isso aconteça, querido, nós precisamos fazer a coisa da forma correta e do jeito certo, do jeito que Deus manda. Aqui não é só uma questão de fé, não. Não é só uma questão de fé. Davi tinha fé, mas Davi recebeu toda uma orientação. Ele sabia como ele iria fazer. Davi confiou em Deus. E todas as vezes que você acredita que o seu desafio é maior que o Deus que você serve, e você tenta vencer sozinho e não coloca Deus no jogo, você está dizendo: eu não acredito que Deus seja capaz de me dar a vitória. Quando você não entende que o teu desafio você não vai vencer sozinho, você não entrega nas mãos de Deus, você está dizendo: eu não acredito que Deus é capaz. E Davi levanta a cabeça e mostra para o povo que ele podia, que Deus o fez prevalecer. Deus vai nos fazer vencer nessa noite, querido. Se você recebe essa palavra no seu coração, pode ter certeza que você vai vencer todos os seus desafios. Se você lembrar dessa palavra no momento em que você estiver em luta ou estiver em guerra, querido, você vai prevalecer. Não é na força do seu braço. Não tenha medo. Não tenha medo, você não está sozinho, assim como foi Deus com Davi. Deus será comigo e Deus será com você. E Deus nos fará mais do que vencedor. Amém? Querido, se você recebe essa palavra no teu coração, põe-te de pé que eu vou orar por você. Queridos, eu quero te dizer uma coisa.
Sabe? Essa igreja, ela está entrando num novo nível. Só o pastor recebeu. Essa igreja está entrando num novo nível de fé. Num novo nível de amadurecimento espiritual. Mas é através das guerras que o Senhor nos faz crescer. Não está todo o grupo de intercessão, na verdade está a minoria do grupo de intercessão aqui. Mas eu acredito que os intercessores vão assistir esse culto pela live. Eu quero te dizer, a gente está prestes a entrar numa guerra que a gente sabe. Os intercessores sabem do que eu estou falando. A Beth aqui como intercessora. Mas eu quero te dizer, não tema. Existe uma direção para essa igreja, da mesma forma que Deus deu uma direção a Davi. Deus nos deu uma direção. E essa palavra vem ao nosso coração porque eu sei que toda conquista, antes da conquista a gente passa por um nível de guerra. E nós temos enfrentado guerras já há muito tempo atrás, talvez já uns 15 dias, porque a gente entende o que Deus vai fazer. Quem tem discernimento espiritual é coisa de crente, querido. Discernimento espiritual é coisa de gente que ora. Discernimento espiritual é coisa de gente que tem vida com Deus. E era assim que Davi era. Davi tinha vida com Deus. Então quem tem discernimento espiritual entende que por trás de uma grande guerra existe uma grande vitória, existe uma grande conquista. Então eu quero te dizer, queridos, que você faz parte dessa igreja que está crescendo. Você faz parte dessa igreja que está conquistando. Você faz parte dessa igreja que está amadurecendo. Então não temas se vier guerra, se vier luta, se vier tempestade, não temas, porque o Senhor é contigo e Ele vai te fazer prevalecer. Como você luta as suas guerras? Como que você enfrenta as suas guerras? Como você enfrenta as suas dificuldades? Talvez orando, talvez jejuando, talvez acreditando. Faça qualquer coisa, mas lute as suas guerras e permita que o Senhor esteja junto com você. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar. Enquanto o pastor ministra essa canção, eu gostaria de orar com você, queridos. Coloca a mão no seu coração nessa noite e peça ao Senhor nessa noite que o Senhor te visite de uma maneira especial. Peça ao Senhor que da mesma forma que o Senhor colocou toda aquela certeza, aquela coragem no coração de Davi, Ele coloque essa certeza no seu coração, de que em todas as dificuldades você vai vencer e você vai prosperar, que em todas as dificuldades você vai prevalecer, que não existe mal que possa te abater, que não existe mal que possa te derrubar, não existe tempestade que possa te carregar, porque o Senhor é contigo. E assim como o Senhor foi com Davi, o Senhor é contigo nessa noite. O Senhor nos garante que os nossos gigantes vão cair, que os nossos gigantes que nos apavoram e nos causam medo vão cair, porque o Senhor é conosco, o Senhor é conosco. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, nós te agradecemos, meu Deus, pela Tua palavra, te agradecemos, meu Deus, pelo Teu amor, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos encoraja, porque o Senhor sabe daquilo que nós precisamos. E eu tenho certeza que o Senhor traz essa palavra aos nossos corações, porque só o Senhor conhece o nível de guerra que cada um aqui enfrenta, o nível de gigante que cada um precisa enfrentar diariamente, Senhor. Só o Senhor conhece, mas que nessa noite o Senhor possa nos fortalecer, que nessa noite o Senhor possa colocar em nossos corações a certeza absoluta que o Senhor está conosco em todo o tempo todo, no nosso deitar e no nosso levantar, o Senhor está conosco. Quando estamos dormindo, ainda assim o Senhor cuida de nós, o Senhor envia os teus anjos para nos cercar e mal nenhum nos abaterá, em nome de Jesus. E eu tenho certeza, Pai, que assim como o Senhor fez Davi vencer todas as suas guerras, todas as batalhas e todos os seus gigantes, assim é com o teu povo, assim é com a tua igreja. O Senhor nos faz prevalecer, o Senhor nos faz ultrapassar e passar as barreiras do impossível, e nós iremos conquistar sem temer mal algum, porque da mesma forma que Davi entendeu o Deus que ele servia, nós também conhecemos
Deus que nós servimos, Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus poderoso, um Deus que pode fazer infinitamente além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, e nós confiamos